Que a sociologia é o campo que estuda a sociabilidade humana, as formas como a gente interage e constrói sentidos uns com os outros, todo mundo sabe. Agora, a sociotecnologia, melhor falando, é aquele campo dentro da sociologia que procura examinar a interligação, a intersecção entre a humanidade e a tecnologia. Isto é, como a gente consegue interagir uns com os outros a partir ou através de meios tecnológicos. Bem, mas olha só, as coisas nem sempre foram como elas são hoje. Talvez vocês não saibam, vocês podem ser muito jovens para lembrar. Eu mesmo me lembro da sensação de estar offline, resumindo. Havia momentos que eu queria conversar com algumas pessoas, então eu logava em redes sociais da época, como um Orkut, como um MSN, como antes um ICQ. Agora, quando não queria, eu só não entrava. E quem quisesse conversar comigo, assim fosse urgente naquele momento, bem, essa pessoa que me ligasse. Não havia WhatsApp, não havia Instagram, não havia aplicativos no celular para a gente estar sempre online. Bem, então, só nesse comentário, a gente consegue entender que de alguns anos para lá, a forma de sociabilidade com o meio digital é um pouquinho distinta de agora. A gente está sempre online. Por mais que a gente não queira, talvez a gente possa desativar notificações, a gente possa até desligar os nossos aparelhos, mas interagir com a conta do nosso amigo, por exemplo, a gente consegue. A gente envia o que precisa. A pessoa que dê um jeito de receber, é claro. Mas vamos lá. Vamos entender melhor, então, um pouquinho sobre como essa relação entre o ser humano e a tecnologia foi se construindo ao longo do tempo. A começar, gente, é, eu vou me basear essencialmente num autor, que é o Pierre Levy, mas eu não quero que vocês entendam que tudo que eu vou dizer são exatamente definições dele, tá? Algumas coisas são baseadas em outros autores, mas como um todo a gente vai se voltar para ele, beleza? Então, olha só. Nos meios da sociotecnologia, entendemos algumas fases do desenvolvimento tecnológico. A primeira das três fases seria aquela fase da indiferença. Nessa fase, a gente tem ainda uma confusão, a gente não tem nada muito claro entre as diferenças de arte, religião, ciência, mito, né? Os saberes, eles são transmitidos através das tradições, através da oralidade, né? E muitas vezes a verdade, o conhecimento é entendido como algo que foi concedido inicialmente por muitos deuses, depois por Deus na história cristã, mas essa fase, a fase da indiferença, ela acaba dando lugar a um outro momento. Conforme a gente tem uma revolução industrial, depois outra revolução industrial, conforme a gente vai tendo avanços, não só em termos de produção, mas também em termos de conhecimentos, com a criação de novas ciências, a sociologia está aí, a história, a geografia, a biologia se estrutura melhor, com, por exemplo, Mendel, Darwin, enfim, conforme essas mudanças vão acontecendo, né, a gente vai ter cada vez mais uma busca racional da verdade. A gente tem uma dessacralização da natureza. A gente para de acreditar que as coisas são como são apenas porque Deus quis. E a gente começa a explicar melhor elas. Talvez o ser humano não seja um anjo caído. Ele talvez tenha se desenvolvido com o tempo, conforme as espécies foram se adaptando, tá? Dá para entender essa associação, né? Bem, em meio a esse conjunto de revoluções industriais, a gente vai ter, por exemplo, o surgimento da Web 1.0. Sim, a Web 1.0 ela surge numa necessidade que se dá durante o contexto de Guerra Fria. Tá? Essa necessidade é qual? É de armazenar informações sem que elas sejam perdidas caso o espaço físico de uma região, de um local, ele seja, por exemplo, destruído, né? Então é justamente no meio militar que surge lá nos Estados Unidos a ARPANET, tá? Ela não era exatamente a internet que a gente conhece, mas era uma forma de armazenar informações de diferentes espaços militares, né, sem que eles
sem que essas informações fossem comprometidas caso esses espaços fossem comprometidos, tá? Mas com o tempo, na verdade, essa ARPANET ela vai se misturando, porque vão surgir redes de armazenamento de conhecimentos digitais, assim, dos mais diversos, dos meios acadêmicos, por exemplo, vão surgir, tá? Então vai unindo o acadêmico com o militar, vai aos poucos dando origem à internet muito mais simples. Vocês talvez não lembrem nem saibam o que é uma internet discada, o que é ficar online por pouco tempo, o que é, na verdade, ter um disquete que tu armazena algumas informações para colocar. E essas informações são meia dúzia de imagens e pronto, já encheu inteiramente o armazenamento daquele disquete. Mas vamos lá. O tempo passa. A gente vai ter então a fase da ubiquidade. É nesse contexto que nós estamos condicionados a um uso cada vez maior das tecnologias digitais no dia a dia. A gente vai ter os equipamentos se tornando cada vez menores e a gente vai ter uma rede que vai se difundindo cada vez mais pelo globo, tá? E a gente tem a sensação nesse contexto que a gente está sempre online, como eu comentei antes, né? Só para vocês terem uma noção, gente, o primeiro computador que teve, computador aparelho, tá? Ele ocupava quase um andar inteiro, tá? Esse andar inteiro era, ou melhor, esse computador que ocupava o andar inteiro, ele era muito pior que muitos notebooks de hoje, em termos de processamento de gráficos, de leitura de linguagem de programação, né? Então, os equipamentos vão se tornando menores. A gente tem as lâmpadas sendo trocadas por fusíveis mais pequenininhos. Enfim, tudo vai mudando. Bem, mas olha só. A gente vai ter, lá pelos anos 2000, a chamada Web 2.0. Essa Web 2.0, ela passa a ter conteúdos que são produzidos pelos próprios internautas, e não apenas aquilo que é recebido a eles. Antes, a gente tinha algumas coisas que eram armazenadas, certo? Vão surgir até páginas de notícias, mas que a gente entra para ler. Agora, com a Web 2.0, a gente vai ter a difusão dos blogs, né? Como, por exemplo, o Twitter, que é uma espécie de microblog, a gente vai ter os vlogs, né? Como o Flickr, que não é da época de vocês, os vlogs de vídeos com o YouTube. A gente vai ter as redes sociais, as originais, diria eu, né? Temos o Facebook, temos o Orkut, que são aquelas que se popularizaram antes de outras, né? E bem, vocês têm uma noção mais ou menos disso. Mas a Web 3.0 vai mudar o mundo. A Web 3.0 ela é totalmente descentralizada. Embora o ser humano continue interagindo, cada vez mais o que aparece na internet é baseado no tipo de conteúdo que a gente consome. Em outras palavras, vocês sabem disso. A gente olha um vídeo no Instagram da vida e pensa, nossa, que legal esse cachorrinho pulando, né? Daqui a pouco o próximo vídeo também é de um cachorrinho, né? E a gente vai moldando o que nós vemos nas redes sociais conforme o algoritmo dessas redes sociais, por exemplo. Elas, na verdade, não é a gente que molda, né? Elas moldam pra gente. Então, assim, o que acontece aqui? O conteúdo que a gente vê, ele é personalizado pra gente. Essa é a Web 3.0, tá? Nós vemos o que o algoritmo acha que é o que a gente vai querer ver. Tá? A gente muitas vezes procura algo no Mercado Livre, numa Amazon da vida, e de repente eles passam a sugerir coisas parecidas, né? Essa é a web personalizada. Bem, mas vamos lá, estamos na fase da ubiquidade e nesse contexto começa a surgir o conceito de sociedade informacional ou sociedade da comunicação. Ela, de certa forma, surge como uma superação do conceito de revolução industrial. Como assim? Ela se desenvolve na ideia de que cada vez mais se torna valioso deter informações sobre as pessoas, que as informações elas se tornam mais eh, lucrativas, talvez, do que produtos físicos, né? Então, as empresas de telecomunicação, muitas vezes, elas vendem e compram dados informacionais justamente para que possam criar essas condições de personalização de conteúdo, tá? Então, na sociedade informacional, tu ter dados de outras pessoas, de outros grupos, se tornam cada vez mais valiosos. Ah, mas eu achei que informação tinha a ver com eu ter informações diversas.
Sim, também tem a ver. Também tem a ver. Mas o termo se relaciona a essa venda, esse acesso às informações, tá? Então, assim, a comunicação aqui ela é totalmente mediada pelo computador. Ela passa, na verdade, a se incorporar nas práticas sociais do dia a dia. A gente passa a se envolver, a namorar, a fazer amizades, a jogar cada vez mais através dos computadores, tá? E caso vocês não saibam, o celular de vocês, o tablet de vocês, o relógio smart de vocês, eles são todos computadores, tá? Computador é aquilo que computa, que faz um cálculo, que faz que cálculo? Cálculo que é o da linguagem da programação, tá? Então, olha só. A gente tem aqui o desenvolvimento cada vez maior de tecnologias digitais. Tecnologias que leem os seus bits em 0 e 1, e a partir dessa forma simples, ela vai transformando isso em imagens, em textos que a gente consegue ler no dia a dia. Para programadores, as tecnologias digitais funcionam assim, com prompts mais simplificados, na verdade, que dão origem a um conjunto de linguagens de programação e que, por sua vez, moldam a interface que o usuário consome, tá? Mas, basicamente, essas tecnologias digitais, elas auxiliam a descentralizar a informação, elas auxiliam a aumentar as formas de sociabilidade, tá? Então, elas são das mais diversas, eu já citei para vocês e vocês sabem disso. E daí entra um conceito que o Pierre Levy nos traz, que é a ideia de cyberespaço. Essa ideia, ela envolve o seguinte, tá? O cyberespaço, ele é tanto o espaço físico, que é o do computador em si, tá? Quanto o espaço virtual. Vocês andam por espaços virtuais específicos. Vocês entram em sites específicos. Vocês usam aplicativos específicos, tá? Então, isso é o cyberespaço. E no cyberespaço, a gente, ou melhor, através do cyberespaço, que a gente consegue ter acesso ao quê? À internet, tá? A internet se torna, então, essa rede, olha só, se torna, então, essa rede de computadores que acabam se ligando, que acabam garantindo com que seja possível se comunicar mesmo estando em locais distintos, tá? Inicialmente, a internet ela era por linha de telefone, gente, por isso que ela era muito cara, tá? Mas com o tempo ela vai sendo substituída por cabos específicos de internet, muitas vezes interligando continentes por meio de cabos submarinos, em alguns casos por satélite também, tá? Mas ainda hoje a internet ela é majoritariamente por cabos submarinos, tá? E é na internet que a gente tem um outro termo que é a sociedade de redes, né? Que é a ideia de que nós estamos sempre em rede, uma rede de informação, uma rede de conhecimento. O que eu posto aqui chega ali rapidamente, né? Então, a rede, ela traz alguns princípios que acabam, eh, que a gente acaba tendo que reconhecer, tá? Dentre eles, nós temos a ideia de neutralidade de rede. A rede, ela não tem uma posição ideológica, ela não tem um valor, ela é apenas o local onde pessoas com valores, com ideologias interagem. A gente também tem a universalidade de acesso. A gente não discrimina um grupo específico ou uma pessoa para que elas não possam acessar a rede. Embora a gente saiba que as condições materiais muitas vezes dificultam esse equilíbrio, né? Além disso, a liberdade de expressão, ninguém pode ser censurado de dizer algo em rede. Mas que fique claro, liberdade de expressão não é sinônimo de discurso de ódio. As diferentes leis que existem no Brasil e em outros lugares do mundo, elas impedem com que os indivíduos disseminem ódio, disseminem preconceito e estimulem ações que sejam de alguma forma contrárias ao Estado democrático, tá? Porque aí não é liberdade de expressão. Aí é dizer o que quer de uma forma que tu ofende, que tu menospreza, que tu quer, inclusive, agir contra esses grupos, tá? E ainda um quarto princípio de rede, que é aquele da diversidade cultural, em que diferentes culturas, subculturas, contraculturas, elas estão sim presentes, se expressam das suas mais variadas formas e tá tudo bem do jeito que elas se expressam, né? Então,
Isso a gente tem que entender sobre os princípios da rede, ok?